Olá, gente fina, elegante, sincera, tudo bem aí? Beleza? Vamos continuar então a nossa aula 1, tratando de alteração do contrato de trabalho. Nós vimos na primeira parte da aula as regras gerais, o conceito, né, da alteração do contrato de trabalho e o requisito geral do caput do artigo 468, que exige não só, mas como ponto de partida para uma alteração lícita do contrato, o mútuo consentimento, ou seja, que as duas partes, empregado e empregador, estejam de acordo com a alteração promovida, mas, além disso, que essa alteração não implique em prejuízo direto ou indireto para o trabalhador, para o empregado. Ausente um desses dois requisitos, a alteração será nula, ilícita, né? E deverá se retornar ao estado anterior das coisas, ou seja, voltar àquilo que era antes, invalidando e não permitindo que a alteração ilícita produza qualquer efeito. Eu disse, no final daquela primeira aula, daquela primeira parte, que nós retornaríamos analisando situações específicas de alteração do contrato, como a que já está projetada aqui, começando pelo item 1.1, alteração da função do empregado. Eu posso mudar a função do meu empregado, contratar para uma função e passar para outra? Isso, em regra, é uma mudança considerável, uma mudança severa no pactuado. De maneira que aqui, e até aproveitando para recapitular o que falamos na aula passada, não caberia essa alteração no exercício do ius variandi do empregador, né? Que é aquela possibilidade de alteração unilateral de pequenos detalhes da relação de emprego e da execução do contrato de trabalho. Aqui, mudar a função de alguém já é uma mudança mais drástica. É possível? É, desde que haja mútuo consentimento. E ainda assim, não tendo havido o prejuízo direto ou indireto do trabalhador. Sobre mudança de função, essa mudança ela pode se dar em alguns sentidos. Por exemplo, aquele que geralmente deixa a pessoa feliz, a pessoa comunica em casa, recebe parabéns. Quando ela é promovida, promoção, se entende que houve uma alteração numa linha ascendente, indo para um cargo de maior responsabilidade, mais qualificado e, principalmente, o motivo da nossa alegria, um cargo com salário maior. Né? Normalmente, quando eu sou promovido, eu não sou promovido para ganhar menos. Até porque isso não respeitaria o meu requisito da ausência de prejuízo, né? Que não pode haver na alteração, ainda que haja um mútuo consentimento. Então, eu presumo que haja um aumento, e esse é, de fato, e mais das vezes, o motivo da felicidade de quem é promovido. Aqui, eu digo até que ela pode ocorrer por um ato unilateral do empregador, porque quem decide é o próprio empregador, né? Mas deve ser consentida pelo empregado, ainda que tacitamente, ainda que ele não disse, concordo, assina expressamente lá um termo de promoção, mas não se opõe, né? Só o fato de não se opor já se entende que houve uma concordância, e normalmente a promoção não é o empregado que determina se vai acontecer ou não. A definição pela promoção, isso sim está no campo, né, de decisão do empregador. E se presume a aceitação, porque geralmente a promoção é benéfica, ela melhora a situação do trabalhador. A discussão que fica, nesse caso, seria: e alguém pode recusar uma promoção? Não, eu não mereço tanto, né? Talvez não por esse exercício tão grande de humildade, mas, ora, o trabalhador pode ter medo da nova função, pode ter medo da nova responsabilidade. Ele pode achar que é muita areia para o caminhãozinho dele. A promoção pode ser uma mágoa, dizendo, não, eu estava tão bem aqui, estava tão tranquilo, administrando bem minhas funções, minhas tarefas, minhas atribuições, não quero sair da minha zona de conforto. Às vezes, essa alteração implica a mudança
de um regimento legal, né, do trabalho e daquele contrato. Se você pensar em bancário, por exemplo, um caixa bancário tem jornada de 6 horas por dia. Se ele aceita uma promoção para ser o chefe ali do setor ou para uma outra função administrativa, de gerente, ele passará automaticamente pela lei a, pelo menos poder, e normalmente isso acontece, trabalhar por 8 horas diárias. Eu sempre lembro nessa aula de um primo meu que fez toda a vida profissional dele dentro de um banco, e a vida toda, banco gosta de promover as pessoas, porque aí, né, trabalha 8 horas e tal, ele a vida toda negou promoções. Ele começou e aposentou, já é aposentado como caixa, porque ele não queria trabalhar mais que 6 horas por dia. Então, note, no caso dele, ser promovido não era uma boa notícia. Ele queria cumprir a tabelinha dele ali, 6 horas por dia, e ir embora para casa. Gostava de ver lá uma música, ficar vendo um showzinho, alguma coisa, tomar uma cerveja. Não queria maiores preocupações para a vida dele. Né? Por mais que ele ganhasse mais, tivesse uma gratificação de função. Não, não me tirem do meu caixa aqui das minhas 6 horas diárias de trabalho. Vejam só, né? Então, a gente tem que considerar essa possibilidade do trabalhador recusar a promoção. Uma outra justificativa para alguém recusar uma promoção vem pela reflexão que a gente faz aqui embaixo com relação ao rebaixamento. O que é o rebaixamento? Seria uma mudança de função na descendente, para baixo, indo para um cargo de menor qualificação. Ainda que eu mantivesse o salário, porque aí eu tenho a regra da irredutibilidade do salário, a mudança não pode ser em prejuízo, mas eu tiro alguém de uma função mais qualificada para outra menos qualificada. Isso é possível? Não. Isso não é possível. Mesmo que eu mantenha o salário, mas você vai trabalhar menos, você vai ter menos responsabilidades. O rebaixamento, ele não tem só um prejuízo financeiro, ou mantendo o salário eu evitaria esse prejuízo financeiro, ok, mas eu não evito o prejuízo moral. Ou do próprio trabalhador, percebendo que fracassou, que não deu conta de uma determinada função, ou mesmo dos seus pares, dos seus colegas, que vão falar lá, não teve competência e tudo mais. O rebaixamento, por motivo de imperícia ou por punição mesmo, né? Vou te castigar, vou te rebaixar. Não é permitido. Não se pode rebaixar. E o que eu faço, então, com alguém que eu não consigo manter uma determinada função, não está respondendo por aquela função? Nesse caso, nem a continuidade do contrato de trabalho, o princípio da continuidade segura. Melhor mandar embora para o direito do trabalho, essa é a solução, né? É melhor que se mande embora do que se promova o rebaixamento. O rebaixamento seria muito prejudicial, tanto no aspecto financeiro quanto moral. Alguém poderá dizer, nossa, mas num tempo de desemprego, melhor manter o emprego do que nada. Será? Né? São muitos fatores que aqui devem ser considerados. Mas fato é que não se permite o rebaixamento. E olha só, então, se eu não posso ser rebaixado, na hora de uma promoção, o empregado, então, também vai fazer esse raciocínio, vai dizer, será que eu dou conta da nova função? Eu estou indo bem aqui, o empregador acha que eu tenho potencial, mas eu não estou muito chegado naquela área, não sou muito chegado nessa situação, e aí? E agora? E depois, se eu não correspondo às expectativas do meu empregador, aí ele não vai poder me trazer de volta para a minha função. E aí, dançou, vai ter que ser mandado embora se não corresponder. Então, se você tem dúvidas quanto à sua competência, né, para responder à nova função, você pode pensar e até negar uma promoção para que depois não se veja numa situação de ser dispensado, porque não poderia voltar, porque isso representaria um rebaixamento, né? Então, a informação de que o rebaixamento não é permitido reforça a tese de que a promoção pode ser resistida. É bem verdade que no mundo de hoje, corporativo e tudo mais, alguém que recusa uma promoção demonstra falta de proatividade, falta de vontade de crescer, e isso pode causar uma estranheza para o empregador. Ele não manda embora ali agora, mas lá na frente fala, bom, quem que eu vou mandar embora? Estou precisando fazer um corte. Aquele rapaz lá que não quer nem crescer, né? É um dilema, né? Porque a gente fica aí no mercado de trabalho para se manter empregado e tudo mais. Então, promoção, rebaixamento, já vimos. Sim, há um movimento que
cujo nome não é assim tão familiar, que se dá, além da promoção ou do rebaixamento, nós temos aqui nesse contexto a reversão. O que é a reversão? A reversão ela vem disciplinada nos parágrafos 1º e 2º do artigo 468. 468, que nós acabamos de ver o caput, né, com os requisitos da mudança, da alteração do contrato, mútuo consentimento sem prejuízo. Tem o parágrafo 1º e diz assim: não se considera alteração unilateral a determinação do empregador para que o respectivo empregado reverta, daí reversão, né? Reverta ao cargo efetivo anteriormente ocupado, deixando o exercício de função de confiança. Vejam, cargo de confiança, alguém vai ocupar esse cargo somente quando for detentor da mais plena confiança do seu empregador. Perdeu a confiança, o empregador tem que ter o direito de, na hora, substituir aquele que está no cargo de confiança e colocar outro que agora passa a gozar da sua confiança. Perfeito? Compreendido isso? Ok. Agora vamos imaginar uma equipe de vendas, vários vendedores. Destes vendedores eu pinço, isso ficou ótimo, né? Seria um isso com C cedilha. Isso dos vendedores, um gerente. Agora você é o meu gerente. Você vai gerir, você vai ser o gestor de toda essa equipe de vendas. E é alguém que tem a minha absoluta confiança, confio no seu potencial, desenvolve um bom trabalho, corresponde 1 mês, 6 meses, 1 ano, mas, de repente, a equipe já não se sente mais motivada, a equipe já não respeita tanto o gerente, já não vê nele um líder, os resultados começam a não aparecer mais. Eu falo, poxa vida, estou precisando dar uma reciclada, uma chacoalhada nesse grupo. Se eu pensar que tirar esse gerente e fazer ele voltar a ser do grupo de vendas com os vendedores e um outro gerente ser colocado no lugar dele, isso é um rebaixamento, eu vou concluir, então, que eu não poderia fazer esse movimento para colocar outro no lugar dele, eu teria que mandar o gerente embora. Não é o que o parágrafo 1º do artigo 468 nos diz. Aqui, prestigiando a continuidade da relação de emprego, o parágrafo 1º fala assim, olha, não é uma alteração unilateral o empregador falar assim, gerente, volta para ser vendedor, volta para o seu cargo anterior. Qual é a diferença? Por que isso não é rebaixamento? Porque ele ocupava um cargo anterior de vendedor e aquele que ele foi ocupar é um cargo caracterizado, né, pela confiança, pela fidúcia. É um cargo de confiança. Então, não é que ele foi rebaixado, ele só deixou de ser o detentor da confiança do empregador naquele momento. Ele pode voltar e, pelo menos, o emprego dele está garantido. É evidente que se o empregado se sentir constrangido, né, para, eu não vou ficar bem na equipe, depois de tanto tempo como gerente, pode se conversar e até chegar à conclusão de que é melhor extinguir o contrato. Ele pode até pedir demissão, se ele quiser. Mas, fato é que, neste caso, ele não precisaria ser dispensado. Ele poderia reverter, esse é o movimento, a reversão ao cargo efetivo anteriormente ocupado, que tem por requisito, então, o cargo que está sendo deixado ser um cargo de confiança. Para se falar em reversão, eu tenho que pensar num cargo de confiança. Agora, veja só, diversa seria a situação se essa pessoa foi contratada como gerente. E aí eu percebo que não está indo bem e falo assim, não, agora você não quer ser vendedor? Se foi contratado como gerente, eu não posso fazer reversão, porque não teve cargo anteriormente ocupado. Percebeu a diferença? Se ele era um vendedor, foi ser gerente, depois voltou, ok, isso é uma reversão. Estava aqui, foi para lá, voltou. Se foi contratado por aqui, nunca ocupou esse patamar, vir para cá significa rebaixamento. E aí não pode contratar. Legal, né? Tem essa diferença aqui que um caso prático pode suscitar, pode trazer como realidade para ser analisada num caso concreto. O parágrafo 2º diz assim, aliás, eu acho engraçado que o parágrafo 1º fala,
não se considera alteração unilateral à determinação do empregador para que o empregado deixe de ser gerente e volte a ser vendedor. E, na verdade, assim, é unilateral, porque o gerente queria continuar sendo gerente. E aí, o empregador é quem decidiu que ele não vai ser mais o gerente, que ele vai voltar a ser vendedor. É unilateral, sim, mas quando a lei fala não se considera alteração unilateral, é porque o 468 caput disse o que é unilateral é ilícito. Então, ao dizer não se considera unilateral, na verdade, não está dizendo que foi mútuo acordo, mas é que não se considera ilícita essa movimentação, porque cargo de confiança é cargo que o empregador tem que ter liberdade para mexer quando ele quiser. Ele não pode, depois de nomear alguém gerente, depender da concordância do gerente. Realmente, eu não estou indo bem, eu não estou correspondendo. Não pode depender da concordância do empregado e buscar mútuo acordo para ele deixar de exercer uma função de confiança. Função de confiança é prerrogativa total do empregador, né? Faz parte do seu poder diretivo. Mas é curiosa a redação, porque, na verdade, quando fala assim, não se considera alteração unilateral, nós temos que ler, não é ilícito, ou, pela via afirmativa, é lícita a determinação do empregador para que o empregado reverta, ok? Isso é a reversão. Parágrafo 2º. Essa alteração de que trata o parágrafo 1º do artigo, ou seja, a reversão, com ou sem justo motivo, né? Pode ser assim, um simples querer do empregador. Por quê? Porque sim, porque agora a minha confiança recai sobre outra pessoa. Então, essa reversão, com ou sem justo motivo, não assegura ao empregado o direito à manutenção do pagamento da gratificação correspondente, que não será incorporada ao salário desse empregado, independentemente do tempo de exercício dessa função. Quando eu saio de vendedor e vou para gerente, eu posso não ter exatamente um aumento salarial, mas o que eu ganho a mais para assumir essa função de confiança geralmente pode receber o nome de gratificação. Gratificação de função, gratificação de gerência. Quando eu deixo de exercer a gerência, eu volto, o que diz o parágrafo 2º? Aquilo que eu recebia para ser gerente pela função, aquilo que diferenciava a minha remuneração original de vendedor para a de gerente, não incorpora no meu salário. E eu posso voltar a receber aquilo que eu recebia antes, sem a função, sem a gratificação específica pelo exercício da função, que agora não exerço mais. Isso não é redução salarial e é autorizado pelo parágrafo 2º qualquer que tenha sido o tempo de exercício dessa função de confiança. Esse parágrafo 2º e o próprio parágrafo 1º, que antes era parágrafo único, eles têm redação dada pela Lei 13.467 de 2017, Lei da Reforma Trabalhista. Então, é de novembro de 17, né, que essa condição prevalece, e nós vamos ver daqui a pouco, e isso, inclusive, contraria uma súmula do TST, que vai precisar ser revista, certamente, diante dessa situação, desse quadro delineado pelo parágrafo 2º, e dizia que, se o gerente tivesse exercido essa função por mais de 10 anos, ele teria direito de manter a gratificação. Ainda que ele voltasse para vendedor, não se poderia tirar a gratificação dele em respeito a um princípio de estabilidade econômica. Ele ficou muito tempo recebendo aquilo, o orçamento dele já é todo baseado naquele valor, e não poderia tirar. O parágrafo 2º, portanto, precarizou um pouco a situação aqui, na medida em que prevê que não se incorpora a gratificação, veja a parte final, né? Parece que já respondendo diretamente à súmula que nós vamos ver daqui a pouco, independentemente do tempo de exercício na função de confiança, certo? Promoção, rebaixamento, reversão, vamos chamar assim, né? Que é um retorno à função original. Fala-se ainda no aproveitamento. O aproveitamento seria uma movimentação, nem para cima nem para baixo, uma movimentação na horizontal. Se concebe essa possibilidade, mas por que eu vou mexer se é no mesmo nível? Por que eu vou fazer essa alteração? Porque o processo produtivo pode estar exigindo isso. Ou ainda, como forma mesmo de manter o emprego de alguém. Vamos imaginar que o setor onde determinado empregado trabalha esteja sendo automatizado.
o que ele faz passará a ser feito por uma máquina. Isso normalmente é sinônimo de desemprego, né? O empregado é mandado embora, passa a trabalhar uma máquina. Porém, eu gosto desse trabalhador e não gostaria de vê-lo desempregado, mas naquela função não vai poder mais trabalhar. E eu identifico uma de mesmo nível, num outro setor, num outro departamento, que ainda não sofreu essa automação, e ele não vai ganhar nem mais nem menos, não vai ter nem mais nem menos responsabilidade, é só uma mudança ali por necessidade técnica do local de trabalho. A isso nós damos o nome de aproveitamento. E é bem isso mesmo, né? Eu vou te aproveitar em outro setor, porque aqui não tem mais trabalho para você. Então, tá aí, aproveitamento, alteração de uma função para outra de mesmo nível, uma movimentação horizontal, possível quando não acarrete prejuízo, ou quando não acarrete prejuízo é requisito geral do caput do 468 para qualquer alteração do contrato de trabalho. A alteração de salário. Eu deixei mesmo para falar da perda da gratificação aqui no tema de alteração de salário. E agora, hein? Pode mudar o salário que a gente combinou lá no começo? Eu te prometi, né, uma vaga por um salário de R$ 1.500 por mês. Posso mudar para 2.000? Opa, para 2.000 demorou, a hora que você quiser, né? Para 3.000, para 10.000, para quanto você quiser. Para mais, né? E para menos, será que pode? Ou é absolutamente vedada a redução salarial, assim como o rebaixamento? Vamos analisar então. Para maior, aumento salarial. Dificilmente alguém vai negar, né? Já pensou? O empregador chega querendo dar um voto de confiança para o empregado, um reconhecimento. Vou te dar um aumento. Não, pelo amor de Deus, eu não mereço. Não, não, eu não quero viver com mais. O que eu ganho já é suficiente. Aliás, acho que estou ganhando até demais. Muito raro, né, que isso possa acontecer. Eu já cogitei de algumas hipóteses um aumento maroto, né? Um aumento aí de R$ 1, R$ 10, que façam com que eu mude de faixa de incidência de imposto de renda, por exemplo. Aí o desconto fica maior, só que não o suficiente, né? O aumento não é tão maior quanto a diferença que vem do desconto também maior, porque eu mudei de faixa. Então é melhor não ter aumento, porque eu vou ganhar menos com essa alteração. Eu me recordo que a última vez que os subsídios da magistratura foram corrigidos, já deve fazer uns 3 anos, 4 anos, de lá para cá a inflação só vem comendo, né? Aí foi feito assim, aí aquela que dá notícia para todo lugar, né? Ministros do STF dão aumento, onde já se viu e tal. Só que foi na mesma época que o auxílio moradia deixou de ser pago, que era um benefício, né, que foi garantido por um tempo. E aí o que se economizou com aquela verba e deu na forma de aumento. Só que o aumento, o subsídio corrigido era menor do que o que se recebia antes. Então, por exemplo, tivemos um aumento, aquele momento todo desfavorável em mídia, de crítica ao judiciário por conta do aumento, e dentro de casa a gente tendo um orçamento mensal menor do que o que existia no mês anterior. Então, são situações muito desagradáveis, diga-se de passagem, passar por isso. Experimentei na pele, né? Tem que ficar dando explicação para os outros, trabalhando que nem um camelo e ainda ganhando menos. Aí fica demais. Com todo mundo achando que está nadando, né, que nem o tio Patinhas nas suas moedinhas. Mas é muito ruim essa sensação de ter aumento para ganhar menos. Experiência própria. Ok. Outra coisa que eu fico pensando, né? O cidadão tem... é um caso concreto. Eu tenho um ex-sócio de uma empresa que é servidor, ele trabalha numa universidade no Rio de Janeiro. E houve a desconsideração da personalidade jurídica da empresa, né, indo para o patrimônio do sócio, e ele não tem nada. Faliu a empresa e tudo mais. Hoje ele é um empregado, mas deu o azar de ser um servidor público, ele está lá na universidade, então tudo lá bonitinho, por dentro, né, no olerite. E aí a jurisprudência entende que até 30% do salário, embora haja previsão da impenhorabilidade do salário, mas como as verbas trabalhistas são salário também, são tão alimentares quanto o salário dele,
Ora, porque só ele que vai comer e não também os seus credores. Então, vai ter que dividir um pouco aí o prato de comida. Então, do salário dele, até 30% se aceita de penhora. Eu, quando penhorei e enviei o ofício da penhora do salário dele, eu era o quarto da fila. Então, no meu caso, já seria 40% do salário penhorado e a universidade me consultou para saber se eu ia manter a decisão de ir além dos 30% que a jurisprudência costuma tolerar. No tempo que eu pensei se eu ia avançar um pouco nos 40, já veio a notícia de que ele estava com 50% do salário penhorado. E aí eu falei, poxa, então agora vai ser uma coisa que a fila vai andando e o meu crédito era o mais antigo e o de menor valor, aquele que seria resolvido mais rapidamente. E eu resolvi, então eu falei, não, agora você cumpre aí, eu já tinha pedido antes e eu acabei sendo o sexto. Eu sabia que eu estava levando a penhora 60% do salário desse ex-sócio da empresa. Chamei também para uma audiência de tentativa de conciliação, para ver se a situação era realmente essa, se não teria chance dele oferecer alguma coisa. Permanecemos inconciliados, eu mantive a penhora, ele entrou com mandado de segurança e ganhou. Aí o tribunal falou, não dá para penhorar 60%. Eu até concordo, mas eu precisava fazer alguma coisa. Salvo engano, esse processo é de 1993. A ação foi a 93 ou 96. Eu estava na faculdade, eu não estava entrando na faculdade, estava ali no terceiro, quarto ano, né? 96 é quarto ano. Eu tinha que fazer alguma coisa, né? Até para dar uma resposta para esse trabalhador. Veja, é um exemplo de ineficiência do judiciário, um processo da década de 90 que eu não consigo, né, o valor para pagar. Pois bem, mas nesse caso eu não consegui pegar os meus 10%. Eu queria 10%, é que de 10 em 10 ele já estava com 60%. O tribunal falou, não dá. Aí ele não vai conseguir comer. Ok. Imagina uma pessoa na situação desse cidadão. Ele fala assim, não quero aumento, não me deem aumento, porque tudo que eu ganhar a mais vai vir meus credores aqui, eu também não quero que eles ganhem sobre as minhas costas, enfim, uma revolta. Ou alguém devedor de pensão alimentícia, né? Separou da mulher, não me dê aumento, porque aumento para mim vai ser engordar os 30% da pensão daquela ordinária, e aí eu não quero que ela ganhe mais, e, enfim, vai saber o que passa na cabeça das pessoas, né? Bom, mas essa alteração para maior aumento salarial normalmente é bem-vindo, salvo essas hipóteses absurdas que eu estou pensando aqui com vocês. E para menor, opa, aí já começou a complicar. Eu estou trabalhando, vem meu empregador e propõe que eu ganhe menos, esquece pandemia que nós vamos ver separado. Está todo mundo na cabeça aí, fresquinho, a história de redução de jornada com redução de salário, suspensão do contrato, né, nos tempos de pandemia, segura que a gente já fala sobre isso, mas de forma separada, porque é uma situação absolutamente excepcional. Eu tenho que pensar na alteração do contrato, especificamente aqui a alteração do salário, em situações normais, não em situações de força maior, ou até nós vamos ver a força maior aqui, mas não em situações de emergência, como no momento agora de pandemia. Tá? Pois bem, a primeira reflexão que eu faço sobre a possibilidade de reduzir o salário de um trabalhador é fazendo o confronto do artigo 503 da CLT com o artigo 7º, inciso 6 da Constituição Federal de 88. Para falar do 503, eu começo falando lá do 501, porque o 503 vai tratar da redução salarial em em situação de força maior. Então, eu trago o 501, que é o artigo que define força maior para efeitos trabalhistas. Olha só. Entende-se como força maior todo acontecimento inevitável em relação à vontade do empregador e para a realização do qual este não concorreu, direta ou indiretamente. Tem que ser algo que não tinha jeito, ia acontecer mesmo, e não teve qualquer participação do empregador nisso.
participação direta ou indireta. Veja o que diz o parágrafo primeiro aqui embaixo. A imprevidência do empregador exclui a razão de força maior. Pode ser realmente que o fato em si não tenha sido provocado pelo empregador. Mas se ele tivesse adotado condutas mais preventivas ou coisa parecida, ele não sofreria os efeitos de um fenômeno natural ou de uma situação específica, né, caracterizada como força maior. Vamos pensar, por exemplo, que eu já vi na jurisprudência, exemplo tratando de inundação. A área da empresa foi inundada, as máquinas se perderam e tudo mais. É um grande prejuízo para a empresa, é verdade. Se é um local onde nunca houve enchente, não sabia nem que tinha rio, ribeirão, riacho, córrego, né, córrego por perto. Você chegou lá na região, o córrego já estava canalizado, tudo escondido debaixo do asfalto. Só que, de repente, foi uma chuva muito intensa, muita quantidade de água que rompeu as galerias. Poxa, força maior, né? Não tinha nem condição de o empregador saber do risco que corria. Agora, pensa na capital de São Paulo. Tantas regiões que todo mês de janeiro já se sabe que com as chuvas de verão, aquela região vai ser inundada. E alguém vai lá e se estabelece comercialmente no local, sabendo que é uma área de alagamento, né, nesses períodos. E aí vem a enchente. Eu já vi jurisprudência dizendo assim, olha, o empregador foi imprevidente. Ele sabia que ali tinha enchente, ou ele não devia nem ter se estabelecido lá, ou ele deveria ter tomado precauções. Algum sistema de contenção, essas máquinas deviam estar num plano mais alto, suspensas, enfim, fazer alguma coisa, porque ele sabia que aquela água viria. Veja só, né? O nível de exigência aqui é bem grande para que a responsabilidade do empregador realmente seja retirada e você entenda que foi um fato mesmo de força maior. O parágrafo 2º aqui vai dizer que a ocorrência, né, quando ocorrer um motivo de força maior, ou melhor, a ocorrência do motivo de força maior que não afetar substancialmente, nem for suscetível de afetar em tais condições a situação econômica e financeira da empresa, não se aplicam as restrições desta lei referentes ao disposto nesse capítulo. Ou seja, pode ter tido mesmo um terremoto, uma enchente, uma pandemia. E essa ser caracterizada é um fenômeno que pode representar força maior. Agora, para aquele empregador especificamente, pode ser que o fato ocorrido não tenha afetado substancialmente sua capacidade econômica e financeira. Então, ele não vai poder aproveitar a circunstância para alegar um motivo de força maior se isso não o prejudicou diretamente. A MP 927, que não virou lei, a primeira dos tempos de pandemia, começou dizendo, logo ali nos seus primeiros artigos, olha, a pandemia para fins trabalhistas é motivo de força maior. Aí o pessoal já nem precisaria mais fazer prova de que é força maior, isso não se discute. E é mais ou menos por aí mesmo, né? Ninguém poderia prever uma situação como essa de isolamento e tudo mais. Força maior, não fato do príncipe, hein? Força maior. Agora, todo mundo, então, poderia alegar motivo de força maior? Até o hospital, que está até precisando contratar mais gente, então movimentado que está, até a fábrica de álcool gel, que aumentou a sua produção por conta da demanda, será que este empresário teve prejuízos com a pandemia e, sendo ela algo, né, uma situação de força maior, afetou sua condição econômica e financeira? Pelo contrário, talvez ele esteja faturando mais do que faturava antes dos tempos da pandemia, né? Então, aqui nós precisamos saber se o episódio, ainda que pareça grave, como uma pandemia, um terremoto, e se não atingiu aquele empregador, ele não vai poder alegar se ele não foi afetado substancialmente, hein? Opa, mudei meu compartilhamento aqui. Deixa eu voltar para a aula. Voltei. Muito bem. Caminhando na questão da força maior. 502. Ocorrendo, o que acontece? Oh, meu Deus.
Deixa eu fechar isso aqui. Agora não sei alterar. Eu não sei se para vocês muda, mas para mim aqui está mudando uma tela de visualização. Eu acho que não aparece para vocês, mas em todo caso eu estou me assegurando de que estou com a tela correta. Se acontecer um motivo de força maior, o empregador pode fazer o quê? Não pagar meu salário? Não pagar verba rescisória? Não pagar a hora extra? O que a força maior implica de benefício, digamos assim, para o empregador? Olha, ocorrendo motivo de força maior que determine a extinção da empresa, note que toda a regulamentação trabalhista para força maior exige uma questão, que é a extinção da empresa, a não continuidade do negócio, ok? Então tem que ter sido algo grave mesmo, que inviabilizou a continuidade da atividade econômica. Então, ocorrendo esse motivo que determine a extinção da empresa ou de um dos seus estabelecimentos, aquele onde o empregado trabalha, é assegurada ao empregado uma indenização. Então, a força maior faz com que uma indenização seja devida para o empregado. Que indenização? Sendo ele estável, nos termos do 477 e 478. Esse artigo não tem muita aplicação, porque ele se refere ao estável decenal, que já não existe mais desde 1988. Então, muito raro e muito rara a possibilidade de alguém aparecer, né, nesta condição. Não tendo direito à estabilidade, metade da indenização que seria devida em caso de rescisão sem justa causa. O que eu devo como indenização quando eu mando alguém embora sem justa causa? Uma multa, né? Indenização, multa. E multa? Nesse caso, é a multa de 40% do fundo de garantia. É isso que eu pago a título de multa por ter mandado alguém embora sem justa causa. Aqui está dizendo assim, se a sua empresa fechou por um motivo de força maior, aquela indenização que seria devida, no caso são 40%, ela vai ser pela metade. Ou seja, o benefício que o empregador tem, né, conseguindo mostrar que foi um fato de força maior, ao invés de pagar 40% do fundo de garantia, pagar uma multa de 20%, metade da multa que seria devida. Certo? Só isso. Não está isento de salário, não está isento das outras verbas rescisórias, o prazo para pagamento é o mesmo, não tem geração de prazo para pagar, 10 dias da extinção. Só vai ter a redução da multa do FIDEX, né, da multa do fundo de garantia, de 40 para 20, porque é pela metade. Havendo contrato por prazo determinado, aquela a que se refere o 479 da CLT, reduzida igualmente à metade. Nós vimos quando estudamos domésticos. E quando eu encerro antes da hora um contrato por prazo determinado, eu devo uma indenização para o empregado. Que indenização? Em que valor? Metade do tempo faltante para o término do contrato. Lembram-se? Experiência de 90 dias, trabalhei 30 e o empregador me mandou embora sem justa causa. Eu tinha mais 60 para trabalhar, ele vai me indenizar com mais 30. Eu vou trabalhar 30, vou receber 60, porque havia uma promessa de eu trabalhar 90. Nesse caso, está dizendo que se a extinção antecipada do contrato a prazo foi por força maior, você vai ganhar metade da indenização. A indenização era metade do tempo faltante, vai ser metade da metade. Em boa matemática, como diz meu pai nas petições dele, metade da metade é 25%. Você pega o tempo faltante e indeniza em 25% e não em 50%. Por quê? Porque demonstra que houve motivo de força maior. Isso para a extinção. Aí vem o 503 para dizer isso aqui. É lícita, em caso de força maior ou prejuízos devidamente comprovados, a redução geral dos salários dos empregados da empresa, proporcionalmente aos salários de cada um, não podendo, entretanto, ser superior a 25%, respeitado, em qualquer caso, o salário mínimo da região. Estamos falando de redução de salário, de alteração do salário para menor. O 503 está dizendo que é lícita.
a redução geral dos salários. Eu digo que esse artigo deve ter sido proposto por um deputado carioca, né? E aí, reduziu geral, né? Reduziu geral o salário da galera, né? E aí, pode isso, irmão? Não achei maneiro isso aí não, hein? E aí, agora, vamos chamar um advogado, vamos resolver essa parada aí. Bom, está dizendo que a lista, em duas situações, olha que interessante, em caso de força maior ou seria outra situação, né? Prejuízos devidamente comprovados. Ora, mas quem assume o risco da atividade econômica não é o empregador, segundo o artigo 2º? Como é que eu poderia, porque eu estou tendo prejuízo, vou reduzir geral o salário da galera, né, limitado a 25%, respeitado o salário mínimo? Será que esse 503 realmente está valendo? A proposta nossa era analisar o 503 em confronto ou à luz, porque vem da Constituição, do artigo 7º, que diz o seguinte, que um dos direitos dos trabalhadores urbanos e rurais é, segundo a Constituição, artigo 7º, inciso 6, a irredutibilidade do salário, vírgula, salvo, olha só, consagrou a regra, salário não deve ser reduzido. Quando foi um salvo, está trazendo uma hipótese em que ele poderá ser reduzido, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo. Para a Constituição, o salário, em regra, não deve ser reduzido. Mas, se por negociação coletiva isso restar decidido, amém, assim seja. E aí não falou nem em negociação, falou especificamente em convenção ou acordo coletivo. Ou seja, para a Constituição, o salário só deve ser reduzido com negociação com o sindicato. Espera para ver depois, lá na pandemia, se não vai ter possibilidade de redução por acordo individual, o que me parece até inconstitucional, mas que já foi até ratificado aí pelo STF. De todo modo, na Constituição em vigor no Brasil hoje, se diz que salário só deve ser reduzido por meio de convenção ou acordo coletivo, ou seja, negociação coletiva, ou seja, com participação do Sindicato dos Trabalhadores. Compare o artigo 7º com o 503. O 503 estava dizendo que, por motivo de força maior ou prejuízo, o empregador poderia reduzir os salários até 25%. O 503 parece pior, né? Mas se você for ver, na verdade, o problema ali é só o fato da alteração ser unilateral, porque a Constituição prevê negociação coletiva. Porque, olha só, o artigo 7º, a partir do momento em que você negociou com o sindicato, você pode reduzir até além dos 25%. Você pode reduzir em 50%. Você pode reduzir em 60%. Nos tempos de pandemia, tem lei aí falando, né, em redução de 25%, 50% e 70%. 70% de redução do salário. Né? Então, o 503, ele parece mais grave, mas não é, porque o 7º, colocando a exigência da negociação coletiva, permite a redução sem limites, dentro daquilo que se conseguir justificar e que for razoável. Né? Mas e agora? O 503 vale ou não vale? Nós vamos dizer o seguinte, que ele não foi totalmente recepcionado pela Constituição. Então, eu tenho que interpretar o 503 acrescentando o requisito do artigo 7º, ou seja, dizendo, posso, em caso de força maior, ou mesmo a minha empresa está tendo prejuízo, eu posso reduzir o salário do meu pessoal? Pode, mas você vai ter que negociar isso com o sindicato. Isso terá que ser negociado coletivamente. E aí, meu amigo, não tem nem os limites do 503, né? Quer dizer, o artigo 7º da Constituição é bastante em si, né? Uma vez que você negociou coletivamente, você vai poder fazer aquilo que o convencimento das partes, né, que negociaram, empresa com sindicato ou sindicatos, o denominador por eles encontrados para resolver a situação. Mas o que justificaria uma redução de salário? Ora, mercado não está bom, empresa não está faturando, e aí se vislumbra a necessidade de cortes. Não dá para manter o pessoal.
Aí vem o sindicato, temendo, né, um alto índice de desemprego, propõe, fala, não, vamos fazer o seguinte, ao invés de mandar embora um pessoal aí para economizar, vamos diminuir um pouquinho o salário da turma, mas manter todo mundo empregado. Quem sair não vai conseguir recolocação fácil e tudo mais. Isso poderia justificar uma redução de salário. Então, eu tenho aqui como parâmetro que qualquer redução de salário após 1988 deva ser feita por convenção ou acordo coletivo. Ok? Pois bem, nova situação aí de possível redução de ganhos. CLT, artigo 450 e súmula 159. Artigo 450 trata da substituição do empregado por outro, dizendo que ao empregado chamado a ocupar em comissão, interinamente ou em substituição eventual ou temporária, um cargo diverso do que ele exercer na empresa, serão garantidas a contagem do tempo naquele serviço e a volta ao cargo anterior. Seria uma reversão, praticamente. Mas aqui eu estou falando, por exemplo, de alguém que fica no lugar do chefe durante as férias dele, né? Não sei se o pessoal nas empresas chama de backup, alguma coisa assim. Aquele que substitui o chefe nas férias dele. Aqui no 450 não está se falando de ganho, né? Está falando só que ele tem direito assegurado de voltar depois para a função original dele, sem que isso seja rebaixamento, e aí ele fica um mês no lugar do chefe, depois tem que mandar embora, né? O que trata especificamente do ganho é a súmula 159, que é muito curiosa porque ela diz o seguinte: substituição de caráter não eventual e vacância do cargo. 1. Enquanto perdurar a substituição que não tenha um caráter meramente eventual, inclusive nas férias, o empregado substituto fará jus ao salário contratual do substituído. É o que está dito aqui. Ou seja, vamos imaginar lá numa farmácia. Tem o gerente da farmácia. Ele saiu de férias. Alguém ali do atendimento assumiu a gerência e a responsabilidade pela loja durante o período em que o gerente está de férias. Naquele mês, o substituto tem direito de receber o salário de gerente. É como se ele tivesse uma equiparação naquele mês ao gerente. A isso se dá o nome de salário substituição. Eu estou recebendo aquele salário maior naquele mês porque eu estou no lugar do meu gerente. A questão aqui é a seguinte: o 450 já falou. Quando acabarem as férias, o gerente volta e esse que estava substituindo tem direito de voltar aqui. E ele volta sem, evidentemente, o salário de substituição. Isso não significa nem rebaixamento, nem redução de salário, né? Ele só tem direito ao salário de substituição enquanto a substituição durar, evidentemente, por óbvio. Agora, olha que situação interessante. Vago o cargo em definitivo, o empregado que passa a ocupá-lo não tem direito a salário igual ao do antecessor. Então, se o meu gerente sai de férias e eu fico no lugar dele, eu tenho direito a salário igual ao dele. Se meu gerente é mandado embora e eu sou promovido para a função dele, eu não tenho direito de receber o mesmo salário dele. Parece estranho, né? Mas tem uma razão de ser. Pensa, pode ser que o gerente tenha sido mandado embora exatamente porque está muito caro. O negócio não está indo muito bem, ele é um profissional de um salário muito alto, eu não consigo pagar aquele salário. E eu não posso rebaixar o salário dele, não posso rebaixá-lo de função, tive que mandar o gerente embora. E agora vou contratar alguém, que, por mais que não desempenhe tão bem a função, mas é alguém pelo preço que eu posso pagar. E aí, se eu não pudesse estabelecer um novo salário, eu ficaria preso à minha folha de pagamento. Eu jamais conseguiria me desonerar. Percebeu essa mudança? Eu queria voltar aqui no item 1, só para falar ainda alguma coisa. Substituição que não tenha caráter meramente eventual. Atenção nisso. Eu posso trabalhar numa farmácia e o gerente saiu para uma reunião no período vespertino. Eu não vou pedir compensação salarial de X horas do dia em que eu fiquei sozinho na farmácia responsável pela loja. Isso é uma substituição que tem um caráter meramente eventual.
Poderíamos imaginar até, quem sabe, ele está fazendo um treinamento durante uma semana. Isso acontece uma vez por ano. E ele fica ainda lá no WhatsApp para resolver qualquer pepino, quer dizer, ainda está à disposição da loja. Não dá, é algo eventual que não justifica o pagamento do salário de substituição. Porém, se houver mesmo essa substituição, a pessoa assumir a responsabilidade da loja, mesmo nas férias, porque alguém poderia ainda sustentar que férias também seria eventual. Férias já se entende que naquele mês o trabalhador substituto vai ter direito ao salário do substituído. Muito bem. Se vagou em definitivo, não tem esse direito. Súmula 372, contra parágrafo 2º do 468. É aquilo que nós estávamos dizendo lá em cima, a gratificação que o empregado recebe exercendo o cargo de confiança, quando ocorre a reversão e ele reverte ao cargo anteriormente ocupado, ele pede a gratificação. Algum problema quanto à diminuição dos ganhos dele? Vejamos. A súmula 372 do TST trata da supressão ou redução de uma gratificação de função. E ela diz assim: percebida a gratificação de função por 10 ou mais anos pelo empregado, se o empregador, sem justo motivo, revertê-lo ao cargo efetivo, não poderá retirar-lhe a gratificação, tendo em vista o princípio da estabilidade financeira. OJ 45 era uma OJ que foi convertida em súmula. Então, a súmula 372 dizia que se alguém ficasse como gerente por mais de 10 anos, ainda que revertesse ao cargo original, continuaria recebendo a gratificação da função de gerente em vista do princípio da estabilidade financeira. O item 2 vai falar que, mantido o empregado no exercício de uma função comissionada, o empregador não pode reduzir o valor da gratificação, o comissionamento ajustado. Aí vem o parágrafo 2º do 468, que você já conhece, e diz que a alteração de que trata o parágrafo 1º do 468, que é a reversão, com ou sem justo motivo, não assegura ao empregado, com ou sem, né? E ali teria que ser sem justo motivo no termo da súmula. Com ou sem justo motivo, não assegura ao empregado direito à manutenção do pagamento da gratificação correspondente e não será incorporada, independentemente do tempo de exercício da respectiva função. O parágrafo 2º do 468 vem com disciplina da matéria diametralmente oposta ao entendimento consagrado na súmula 372. Como súmula é uma manifestação da jurisprudência, a tendência, então, é que este item 1 da súmula 3, qual é o nome da súmula mesmo? Esse item 1 da súmula 372 seja, em breve, cancelado pelo TST. Mas eu acho que é importante você ter notícia, porque, de repente, você abre a sua CLT, consulta, né, na internet as súmulas do TST e fala, nossa, quem ficou na função por mais de 10 anos tem direito de continuar com a gratificação. E não faz o link com a alteração legislativa ocorrida em 2017, né, com a inclusão do parágrafo 2º do 468 nos termos que a gente está estudando aqui. Ok? Então, infelizmente, haverá de prevalecer, a partir de novembro de 17, 11 de novembro de 2017, o entendimento de que a gratificação de função não se incorpora ao salário daquele que exerce um cargo de confiança e que depois venha a ser revertido para a função original. E, curiosamente, sobre o mesmo tema, nós vimos a súmula 159, também a OJ 159 trata da matéria. O que a OJ 159 traz de informação para a gente? Sobre data de pagamento do salário, não é exatamente sobre o valor, mas data de pagamento e a possibilidade de alteração. Diante da inexistência de previsão expressa em contrato ou em instrumento normativo, a alteração da data de pagamento pelo empregador não viola o artigo 468 da CLT, desde que observado o parágrafo único do 459, ambos da CLT. Então, eu mudar a data do pagamento do salário pode ser até algo que eu possa fazer, está dito ali, não viola o 468, ou seja, não é uma alteração ilícita.
Evidente que isso não vai acontecer todo mês, né? E tem que ser observado o parágrafo único do 459. O que diz o parágrafo único do 459? Que o salário deverá ser pago, no máximo, até o 5º dia útil do mês subsequente ao trabalhar. Então, se eu não consigo pagar o salário dentro do mês ou no último dia do mês, eu tenho até o 5º dia útil do mês seguinte para pagar, certo? Então, por mais que eu mude a data de pagamento, eu tenho que estar dentro dos limites do 459. Por isso que uma mudança aqui, outra ali da data de pagamento não vai alterar muito, porque renova-se o ciclo e eu continuo recebendo salário aí com a periodicidade mensal, que é a mais tradicional, né? A mais comum entre nós, o trabalhador mensalista. Pois bem, e opa, já deu? Já falamos sobre todas as possibilidades ou não de redução do salário, redução dos ganhos de um trabalhador. Quando que isso poderá acontecer de forma lícita ou quando isso não poderá acontecer. Vamos falar agora de uma outra modalidade de alteração do contrato no que diz respeito à jornada. Aí é importante, né? Porque isso vai definir quantas horas do dia o empregado vai ficar à disposição do empregador. Bom, analisemos, portanto, a alteração da jornada. Nós já falamos um pouco sobre isso quando referimos lá o ius variante. Pequenas alterações, 1 hora mais cedo, 1 hora mais tarde, evidentemente compensadas no final, com uma saída 1 hora mais cedo ou 1 hora mais tarde também. Isso estaria no âmbito do ius variante do empregador, ele poderia unilateralmente estabelecer essas mudanças, desde que não causem prejuízos ao trabalhador. 1 horinha pode ser fatal para poder ou não concluir o curso, chegar na aula na hora, num curso noturno e tudo mais, né? Vocês sabem bem disso, né? Com a realidade que vivem ou vivenciavam quando estavam nas aulas presenciais. Então, a alteração da jornada ela é permitida desde que no mesmo turno e não implique prejuízo ao empregado. Essas são as nossas premissas. Uma alteração que é presumivelmente benéfica é a do empregado do turno noturno para o diurno, trazer alguém da noite para o dia. Essa alteração ela é presumivelmente benéfica e a ela o empregado não pode opor resistência, salvo uma situação muito específica. Ah, mas eu me dou melhor, eu prefiro trabalhar à noite, tenho hábitos mais noturnos, sou notívago, é assim que fala, né? Não se permite essa prova, né, em contrário. A súmula 265, nós vamos ver do TST, ela presume benéfica essa alteração. Então, alguém vir da noite para o dia será sempre benéfica, é uma alteração possível. É uma mudança da jornada, é uma mudança de turno, né? O empregado pode ficar triste, porque ele vai deixar de receber adicional noturno, por exemplo, isso representa lá 1 hora com 20% de adicional, ainda assim. O prejuízo biológico de você ficar acordado a noite inteira para trabalhar não compensa os 20% que você ganhar mais de adicional noturno. É preferível você vir para o dia e ganhar 20% a menos, mas dormir na hora que tem que dormir, conviver com as pessoas na hora que tem que conviver, né? Porque quem trabalha à noite, chega em casa, dorme, perde convivência familiar, vida social, né? Fica tudo mais difícil. Então, noite para o dia, benéfico. E supressão de horas extras habituais. Vamos analisar essas duas situações. Oh, meu Deus. De novo aqui entrou sem querer um material que eu não queria. Vamos ver aqui primeiro a súmula 265. Adicional noturno, alteração de turno de trabalho, possibilidade de supressão. A transferência para período diurno de trabalho implica a perda do direito ao adicional noturno. Aqui não está falando pode transferir da noite por dia. Aqui está falando, transferiu da noite para o dia, não precisa pagar adicional noturno para quem está trabalhando de dia. O salário de substituição, que nós vimos ali atrás, enquanto eu estou substituindo, o adicional noturno, o adicional de insalubridade, o adicional de periculosidade, são salários que a doutrina costuma classificar num gênero chamado salário-condição. Salário-condição. Ou seja,
e é um ganho que o trabalhador tem somente nos momentos em que ele ostente uma condição específica. Ou seja, está substituindo o chefe, vai ter o salário de substituição. Está trabalhando num ambiente insalubre, vai receber adicional de insalubridade. Perigoso, periculosidade. Está trabalhando à noite, adicional noturno. Agora, não deu o EPI ou enclausurou a máquina barulhenta, acabou o ruído no local. Não tem por que ficar ganhando adicional de insalubridade mais. Ah, mas incorporou. Não incorporou. Pagou enquanto estava exposto ao agente insalubre. Idem para periculosidade. Saiu da noite para o dia, não tem por que continuar pagando adicional noturno para quem trabalha de dia. A condição para recebimento daquele valor não se verifica mais. Então, note, quando o TST fala foi da noite para o dia, não precisa mais ganhar adicional noturno, está presumindo a possibilidade da troca do turno da noite para o dia. Né? E não há que se falar nem em redução salarial por conta disso, ainda que aqueles 20% de adicional noturno deixem de ser pagos. É uma mudança lícita. Sobre horas extras e sua supressão, súmula 291 do TST. Horas extras habituais, supressão ou indenização. Olha que interessante a redação. Opa, perdão, deixa eu voltar aqui. Da súmula 291. A supressão total ou parcial pelo empregador de serviço suplementar prestado com habitualidade durante pelo menos 1 ano assegura ao empregado direito a uma indenização correspondente ao valor de 1 mês das horas suprimidas, total ou parcialmente, para cada ano ou fração igual ou superior a 6 meses de prestação de serviço acima da jornada normal. O cálculo observará a média das horas suplementares nos últimos 12 meses, deixa eu fechar um negócio para mim, 12 meses anteriores à mudança, multiplicada pelo valor da hora extra do dia da supressão. Vamos pensar, um trabalhador que sempre fez horas extras na vida, e todo mês vem lá no lerite dele um valor X a título de horas extras. Ele já conta com aquele valor. É uma hora que, embora seja chamada de hora extraordinária, é a coisa mais ordinária da vida dele, a coisa mais habitual é ele trabalhar um pouquinho a mais todo mês e receber aquele valor. Até é engraçado o direito do trabalho trabalhar com esse conceito, né? Hora extra habitual. Como pode algo extraordinário ser habitual? Parece um contrassenso, mas foi criado aqui. Então, se eu suprimo uma hora extra habitualmente trabalhada pelo empregado, e aí a súmula já dá o conceito do que seria algo habitual. Aquilo que foi trabalhado durante pelo menos 1 ano. Então, em 12 meses, se eu pegar os olerites dos 12 meses anteriores, eu vejo que todo mês eu recebi hora extra. Bom, então as minhas horas extras são habituais. Então, se eu trabalhei habitualmente em horas extras, se o empregador agora falar, não, ninguém mais vai fazer hora extra porque eu não estou aguentando pagar, está ficando caro para mim. Ninguém mais vai fazer hora extra. Poxa, aquele que fazia habitualmente fala, meu Deus, acabei de fazer uma prestação nas Casas Bahia, contando exatamente aquele valor da hora extra lá para pagar aquela prestação. E agora, o que vai ser de mim? Né? Para que esse choque não seja tão grande, a súmula 291 diz que se o empregador, então, suprimir aquela hora extra habitual, ele vai ter que pagar uma indenização. E qual é o valor dessa indenização? O valor da média de horas extras que eu recebo por mês, calculada pelos últimos 12 meses, no valor da hora do dia da supressão, vezes o número de anos em que eu trabalhei habitualmente em hora extra. Anos ou frações maiores de 6 meses. Então, se eu trabalhei 10 anos fazendo hora extra, a minha indenização vai ser o equivalente a 10 meses, a 10 vezes o valor da média mensal de hora extra que eu trabalhei nos últimos 12 meses. É como se eu tivesse garantido essas horas extras por mais 10 meses. Se foi 1 ano só, mais 1 mês, porque é algo que não incorporou assim de maneira tão sólida no meu orçamento doméstico, vamos dizer assim. O que é interessante aqui é que eu posso suprimir, mas eu vou ter que indenizar. O que eu queria mesmo, e trago essa súmula para a gente apreciar, é para analisar o seguinte. Se criou aqui um direito para o trabalhador de receber uma indenização, uma obrigação para o empregador, não prevista em qualquer dispositivo legal, por uma súmula. O TST que criou esse direito.
Não estava escrito em lugar nenhum que para suprimir hora extra teria que pagar uma indenização. Aliás, hora extra é algo não desejado, né? Hora extra tem limites. Normalmente, a pessoa mais cansada está mais sujeita a acidentes. Se eu exijo muita hora extra de um trabalhador meu, na verdade, eu posso estar usando aí uma exploração maior dele para não criar uma nova vaga de emprego, por exemplo. Se estou precisando tanto, por que eu não boto outra pessoa para trabalhar lá? Né? Para compensar essas horas aí a mais que o trabalhador está tendo que fazer. Enfim, a hora extra ela não é saudável, embora muitos trabalhadores gostem e dependam muito das horas extras para dar um reforço no valor do salário no fim do mês. Mas o fato é que a súmula criou um direito. Nós vimos, quando estudamos fontes do direito, fontes do direito do trabalho, no direito do trabalho 1, e as súmulas não deveriam ser, mas são, e especialmente aqui no direito do trabalho, fontes de direitos trabalhistas. Está aí um direito trabalhista que tem, né, como fonte uma súmula, a indenização por supressão ou redução de horas extras habituais. Mas parece que o tempo de permanência dessa condição ele não é muito longo. O legislador da reforma trabalhista já estava atento a essa circunstância e olha o recado que ele mandou aqui por meio do parágrafo 2º do artigo 8º da CLT. Súmulas e outros enunciados de jurisprudência editados pelo Tribunal Superior do Trabalho e pelos Tribunais Regionais do Trabalho, TST e TRTs, não poderão restringir direitos legalmente previstos. Isso ele falou para agradar, né? Porque o que ele queria falar mesmo vem agora. Nem criar obrigações que não estejam previstas em lei. Foi um recado direto, né, para o TST e para os tribunais regionais, para que não façam o que, por exemplo, foi feito aí com a súmula 291. E tende até, pode ser que ela seja cancelada à medida em que a jurisprudência do TST for provocada já na vigência da reforma trabalhista. Olha só, então, súmulas e outros enunciados, em outras palavras, o parágrafo 2º do artigo 8º está dizendo: respeite a lei, não vá nem além nem aquém dela. Ou seja, a súmula não pode restringir direitos que estão previstos na lei, mas também não pode criar obrigações que não tenham um fundamento legal. Aqui até em respeito ao princípio da legalidade, né? De que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Súmula não é lei. Súmula é manifestação da jurisprudência consagrada num determinado órgão, né, judicial, um tribunal, uma determinada corte, e então o judiciário aplica a lei, é a interpretação, é aquilo que se extrai da lei, e a isso estaria limitada, então, a atuação aqui da jurisprudência. Muito bem. Olha aqui que interessante, uma outra situação. Eu estou falando de mudança da jornada. Eu posso reduzir a jornada? Aqui eu estou dizendo que redução da jornada com manutenção do salário, ok. Opa, mas que beleza. Trabalhar menos e ganhar a mesma coisa, acaba que até um aumento salarial indireto, né? Porque proporcionalmente minha hora de trabalho passa a valer mais. Então, reduzir jornada com manutenção de salário não tem nem discussão. É uma alteração absolutamente benéfica. Deixemos para a aula de pandemia para tratar da redução que está lá disciplinada, em que eu reduzo a jornada e reduzo o salário, coisa que em tese não vale em tempos normais, mas que eu vou ver que está lá na lei da pandemia. Mas deixa para ver depois. Por hora eu só estou analisando essa situação. Posso reduzir a jornada e manter o salário? Legal, show de bola. Aliás, muito da atuação sindical dos últimos anos, em tempo de desemprego e tudo mais, é uma luta por redução da duração semanal do trabalho, para ver se isso acaba gerando mais empregos. Por exemplo, a duração semanal do trabalho era de 48 horas. Como o limite diário é de 8, são 6 dias da semana que eu tenho que ter um de descanso, 6 vezes 8, 48. Então, 6 dias da semana eu posso trabalhar 8 horas, então o limite da duração semanal era de 48 horas.
Com a Constituição de 88, veio a limitação a 8 horas diárias e 44 semanais. Aí passamos a trabalhar, por exemplo, no sábado, né, das 8 ao meio-dia, de segunda a sexta, 8 horas, 5 dias dá 40, no sábado sobram 4 horinhas para complementar as 44. E muitas categorias lutam há muito tempo para trazer para 42, 40 horas semanais. 40 horas semanais eu poderia trabalhar de segunda a sexta, 8 horas, e teria sábado e domingo livres. Né? É possível isso? É possível. Aí eu estou trabalhando menos, por exemplo, eu comecei com 44 horas, agora vamos para 40, eu deixo de trabalhar aquelas 4 horas no sábado, tenho um dia a mais livre na semana e continuo ganhando a mesma coisa. Legal, perfeito. Mais para frente, bate um arrependimento no empregador e ele fala assim, putz, me arrependi. Ó, volta todo mundo a trabalhar de sábado que eu preciso de vocês. Pode fazer isso? Poder pode, mas agora com 2 condições. Quais condições? As 2 que eu preciso implementar para uma alteração lícita do meu contrato. Quais são elas? Volta lá para o 468, que você já conhece. Mútuo consentimento e, ainda assim, desde que não resulte prejuízo direto ou indireto ao trabalhador. Deixei o pessoal trabalhar 40 horas, agora quero puxar para 44. Primeiro, a turma tem que concordar. Se não houver concordância, quando um não quer, 2 não alteram um contrato de trabalho. Então, se não houver mútuo consentimento, eu já não consigo essa mudança. É bem verdade que eu posso ficar pé da vida com essa turma de ingratos, né? Poxa, quando eu reduzi, foi tudo bem, agora que eu preciso mandar embora. Mas, que podem resistir, podem. Agora, ok, eles concordaram e eu vou trazer para 44 horas. Porém, essas pessoas vão começar a trabalhar 4 horas a mais por semana. O salário deverá ser aumentado proporcionalmente. Quando eu reduzi a jornada, eu não mudei o salário, eu não reduzi o salário. Mas aí a minha hora foi valorizada. A minha hora, né, para quem trabalhava 44 e agora trabalha 40, o divisor diminuiu, portanto, o resultado do valor da hora é maior. Então, se eu vou trabalhar 44 horas, eu vou ter que ter um aumento proporcional, senão eu não preencho o segundo requisito da alteração válida. E se eu trago para 44 e mantenho o salário, eu tive o mútuo consentimento, mas eu estou causando prejuízo, ainda que indireto, se não propriamente direto, ao trabalhador. Que situation, hein? Por isso que muitos empregadores não vão, né, resistem muito à redução, porque depois, se ele precisar voltar, aí ele vai ter que pagar por aquilo que ele já tinha. Né? Essa é a realidade. Agora, uma situação excepcional se verifica no serviço público. Existem empregados públicos, né, regidos pela CLT. Nesse caso aqui, nós temos a OJ, Orientação Jurisprudencial 308 da STI 1, que trata de maneira diversa aqui. Olha só, jornada de trabalho, alteração e retorno à jornada inicialmente contratada. No que diz respeito ao servidor público. É exatamente a situação que a gente estava vendo aqui, mas tratando de um servidor público. Diz a OJ, o retorno do servidor público da administração direta, autárquica e fundacional à jornada inicialmente contratada não se insere nas vedações do 468 da CLT. Por quê? Porque a sua jornada é definida em lei e no contrato de trabalho firmado entre as partes. Quando o empregado público faz o concurso, está lá no edital do concurso dele qual é a carga horária que ele vai cumprir. Se num determinado momento o gestor daquele município, daquela empresa pública, daquela autarquia, permite que o servidor, que o empregado público trabalhe menos do que ele tinha obrigação de trabalhar, esse gestor está fazendo graça com o chapéu alheio, fazendo graça com o dinheiro público. Então, se ele fez isso, vem um outro gestor depois e fala, não, essa turma aqui é do cargo tal que tem carga horária maior, volta todo mundo para a carga horária original. Ele não vai nem ter problema de resistência, porque está dizendo aqui, ó, não se insere nas vedações do 468, ou seja, os empregados não vão ter que concordar ou discordar disso, nem tampouco ele vai ter que mudar o salário, porque a contratação se deu, o edital, né,
seria ali a lei do concurso e aquilo que já deu os parâmetros do contrato que o empregado estabelecerá com o ente público. Então, ele se obriga a trabalhar X horas pelo valor X do salário. Ainda que em algum momento tenha havido uma alteração, se está dentro do que estava no edital, se está dentro da lei e do contrato celebrado, não há que se falar no pagamento de qualquer redução, ou melhor, de qualquer diferença, né? E, por fim, acredito que seja por fim, neste tema específico da alteração da jornada, vamos falar de nós, professores, né? O professor ganha como? Como é que se remunera um professor? Por hora aula. Quanto mais aulas ele der, maior será a sua remuneração, o salário daquele mês. Se eu reduzo a jornada de um professor, em outras palavras, eu estou reduzindo também os seus ganhos. Isso é amarrado, né? Hora trabalhada, ganho do professor. Aumentou a hora, o ganho vai junto. Diminuiu a hora, né? Estamos no mesmo nível como o líquido de um mesmo recipiente. Olha que bonito isso, ficou bonito. Mas, enfim. E aí, por que mudar a jornada implica em mudança de remuneração? Então, eu não vou poder reduzir a jornada de um professor jamais, porque isso implicará também em redução de custos e uma alteração prejudicial a ele. Olha o que diz a OJ 244, orientação jurisprudencial 244 da SDI 1 do TST, seção de dissídios individuais. Professor, redução da carga horária. Possibilidade. Vai poder reduzir mesmo? Vamos ver o que acontece. A redução da carga horária do professor, em virtude da diminuição do número de alunos, não constitui uma alteração contratual, uma vez que não implica redução do valor da hora-aula. Isso é bem verdade. Eu sou contratado para receber X reais por hora-aula. Chega no fim do mês, qual é o meu salário que está discriminado lá no Olerite? X reais por hora-aula. O total do valor é o resultado da multiplicação do meu salário pelo número de horas de aula que eu dei. Mas o meu salário está lá imutável. Se eu dei 20 aulas, eu recebi 20 vezes o valor da hora. Se eu dei 10 aulas, 10 vezes, ou 10 horas aula, 10 vezes aquele valor. Mas o valor do salário não mexeu. Deixa eu esticar as costas aqui um pouquinho. Então, eu posso diminuir, mas a condição para diminuir as aulas de um professor não é porque eu estou querendo pressionar ele para sair, deixar o professor desmotivado para pedir demissão. Isso se justificará pela diminuição do número de alunos. Aqui, ó, em virtude da diminuição do número de alunos. Vocês sabem que eu trabalho apenas direito do trabalho, material, e só à noite, com as 2 turmas da noite. Houve um ano em que o número de alunos da turma foi reduzido e que turma A e turma B foram reunidas numa única turma. E aí eu, que dava aula 2 noites por semana, passei a dar aula apenas 1 noite por semana. Naquele período, eu dei metade das aulas que eu costumava dar. Logo, também passei a ganhar metade do que ganhava. Então, de medo do professor é ficar sem turma, né? Porque aí não justifica, ele vai ter uma redução na carga horária e, consequentemente, nos seus ganhos. Muito bem. Nossa, tem mais uma aqui ainda. Turno de revezamento para turno fixo. Acho que isso eu já falei lá no ius variandi, só para confirmar que é uma alteração possível. Aqui eu imagino que até unilateralmente. Turno de revezamento, antigamente, se utilizava ainda um adjetivo para dizer turno ininterrupto de revezamento. E só se concebia numa empresa que tivesse 24 horas de trabalho. E ela normalmente dividia em 3 turmas, manhã, tarde e noite. E para não ficar pesado para a turma da noite, tudo mais, fazia um revezamento, uma escala semanal, quinzenal. Então, semana A você está na turma do matutino, semana B você está no vespertino, semana C você está no noturno. E essas mudanças sendo feitas sucessivamente por equipes, né, e turnos. A Constituição prevê que quem trabalha nesse sistema deve ter jornada de 6 horas, comentei com vocês, para diminuir um pouco o desgaste.
Não é bom, né? Cada semana num horário, você não tem rotina. Uma semana você pode levar o filho na escola, na outra semana você não pode levar o filho na escola. Enfim, é algo absolutamente penoso para o trabalhador. É melhor que ele fique num turno só, fixo. Que seja só à noite, mas que seja, né? Porque pelo menos ele pode se programar, ele sabe quando é que ele vai estar presente em casa, quando é que não vai estar. Então, mudar do turno de revezamento para um turno fixo é algo vantajoso. Lembrando que a jurisprudência agora evoluiu, avançou um pouquinho. Para caracterizar turno de revezamento, a empresa não precisa rodar 24 horas de turno. Basta que haja turnos de trabalho que atinjam tanto o período diurno quanto o período noturno, ainda que não seja toda a madrugada. Então, vamos imaginar uma empresa que trabalha das 6 da manhã até 1 da manhã, ou até meia-noite que seja. Porque noite para direito do trabalho começa às 22 horas. Então, se eu trabalhar até meia-noite, entre 22 e 23, 23 e 0 hora, ou 24 horas, eu trabalhei à noite, eu contemplei turno noturno. Então, se numa semana eu trabalho das 6 da manhã às 15, e na outra das 15 às 24, sei lá, não vai dar muito bem essa conta, mas algo parecido, eu estou num turno pela manhã e no outro eu estou até atingindo a parte noturna. Isso já seria suficiente para caracterizar turno de revezamento, a exigir jornada de 6 horas, se eu fico pulando de um horário, de uma escala para outra. Então, transformar um turno de revezamento em turno fixo, se entende que é uma alteração benéfica para o trabalhador, portanto, possível e em relação à qual ele não poderá resistir. Uau! Falamos bastante aqui, né? Estou meio animado aqui nesse começo de semestre, até um pouco detalhista, né? Então, eu penso que eu vou ter que encerrar essa segunda parte da aula, porque vem um tipo de alteração muito importante e que recebe disciplina própria num artigo específico da CLT, que é a alteração do local de trabalho. E é o tema que vai nos fazer estudar né, aquilo que se chama aí por aí de transferência e ver se quando é que vai ter ou não vai ter direito ao adicional de transferência. É um tema muito rico, com muita incidência, né, nos casos reais, no dia a dia do fórum. Então, isso aqui vai ficar para a nossa próxima aula. Eu acho que aqui o nosso tempo da aula de hoje realmente já, acho que está dando quase 1 hora aqui. Até vou tirar o compartilhamento, que ele me dá o tempo de gravação, ou não. Não me dá o tempo de gravação, eu não tenho ideia, mas certamente avançamos aqui na carga horária da nossa semana. Então, para a semana que vem, eu volto com a terceira parte da aula de alteração do contrato, incluindo o bônus, que é a questão da alteração do contrato nos tempos de pandemia. Bom, vou já subir essa aula, porque daqui a pouquinho nós vamos estar juntos na aula ao vivo da terça-feira, para bater um papo. Vamos definir nesta aula, nesse encontro ao vivo, acho que vamos conseguir definir se vamos ter na semana que vem encontros segunda e terça, ou somente na terça. E aí, momento em que faremos a chamada para controle da presença de vocês. Então, fique atento, participe, faça-se presente nas aulas, ok? Nos nossos encontros ao vivo. Valeu, pessoal. Bom estarmos juntos novamente. Até daqui a pouco e até a próxima. Ih, cadê? Aqui.